Multiplique é sempre um lugar da gente rever amigos, reencontrar irmãos que a gente conheceu e conhecer novos, não é? Isso é muito bom, maravilhoso. Aliás, se tem uma coisa boa que a gente pode agradecer e ter um coração farto, é fazer parte da Igreja do Senhor Jesus. Não tem nada mais precioso. Eu quero falar sobre uns livros para vocês. Se você não leu ainda 8 Hábitos do Líder Eficaz, de Pequenos Grupos, do Whirley, é um livro fantástico. Se a sua igreja, os líderes da sua igreja não leu esse livro aqui é um daqueles obrigatórios no ministério para quem cuida realmente. Quais são os 8 hábitos que mudam a história de um líder? Bom, o livro Pequeno Grupo Multiplicador, onde você tem a base, onde você tem a estrutura do PGM. Então, aqui, muitas coisas que nós falamos, frases que foram citadas aqui. Tá? Esse livro ele tem um capítulo falando sobre a liderança e ele dá um toque com relação à supervisão. Mas o pastor William Salgado, que vocês conhecem bem, né, que durante tantos anos foi um líder, um pastor aqui na região, hoje está lá em Campinas, ele escreveu o livro Supervisão. E esse livro aqui, para quem tem um projeto de pequenos grupos na sua igreja e quer crescer, você precisa aplicar os princípios da supervisão. A supervisão faz toda a diferença num projeto de pequenos grupos. Supervisores, eles são a alma de realmente você ter um ministério forte, relevante, líderes cuidados, protegidos, capacitados. Eu falei de manhã do Diácono que Voa, tem uma série, mas da série só tem o Diácono que Voa aí, são um material aqui da livraria, e leia esse livro, leve para a sua igreja esse livro. E o Novo Normal também, sobre uma liderança eficaz e forte, sobre você ter uma visão clara e desenvolver a igreja. O Novo Normal é outro livro que a sua liderança, a sua equipe precisa ler, você que é líder que está aqui precisa ler. Então, não deixa de ler, não deixa de oferecer esses livros para os líderes da igreja, para que eles possam crescer, a mente deles consiga enxergar além. E falar em líder, eu quero falar de um líder extraordinário. Eu quero falar sobre o poder da superação. Quando nós somos líderes de igreja, quando nós somos líderes de pequeno grupo, nós somos líderes de ministério, nós vamos sempre ter desafio. E a superação é uma palavra que não pode faltar. Qual é, de fato, o que te move? Por onde você tem ido? Aquilo que move a sua forma de viver e de liderar é o que vai trazer um benefício muito grande. E eu queria que você abrisse o livro de Filipenses. Nós temos muito a aprender com o coração do apóstolo Paulo nesse livro. E esse livro vai mostrar uma resiliência que representa uma capacidade de se adaptar. E resiliência é uma palavra-chave nos nossos dias, chave para que a convenção aqui do Mato Grosso do Sul continue elevando aqueles índices, aqueles números, aquelas taxas. A resiliência é o que trouxe essa comunidade até aqui. Augusto Cury, ele tem uma frase que ele diz que se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procure as janelas, mas avance. No livro de Filipenses, nós aprendemos algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo. Você vai ficar muito claro, no livro de Filipenses, no coração de Paulo, o amor que ele tinha pela igreja. Paulo amava a igreja do Senhor Jesus. Vai ficar claro isso nesse livro. Se existe um propósito claro na vida de Paulo, com certeza era capacitar a igreja para se tornar mais capaz para representar Cristo. Ele amava, ele declara amor à igreja, mas um outro amor profundo no coração dele é o amor de Jesus. Paulo sofreu muito, mas o amor que ele tinha por Jesus e a resiliência que ele tinha, baseado na fé dele, faz ele continuar.
a obra dele, mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante de uma situação. Se você conhece ou acompanha as lutas, os boxeadores, por exemplo, algumas vezes eles são nocauteados. Mas ele é nocauteado, mas ele levanta. E não dá muito tempo, ele já está de novo no ringue, lutando e defendendo o cinturão dele. Paulo era uma espécie desse, porque ele foi nocauteado algumas vezes. Algumas vezes. Mas a resiliência de Paulo não fazia ele desistir de forma alguma. Eu queria, a partir do capítulo 1, e no capítulo 1, a partir do versículo 12, começar falando sobre a resiliência de Paulo, que possibilita ele atingir o grande alvo da vida dele. Olha o que ele diz a partir do versículo 12 do capítulo 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quando nós olhamos as palavras dele, mostrando que há uma resiliência aqui, e essa resiliência parece que é contagiante. Porque Paulo, estão tentando impedi-lo de avançar, mas ele simplesmente continua ali com o coração dele, e parece que isso contagiou os irmãos também. A prisão de Paulo, ao invés de parar a igreja, a prisão de Paulo, ao invés de fazer como que a igreja ficasse com muito medo e assustado, parece que é um motivo. Agora que nós vamos pregar mais ainda. Um líder que não se permite ser abalado por bloqueios que o inimigo e os inimigos de Paulo, os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo estavam impondo, não é suficiente. Paulo cumpre o seu chamado, independente de quantas vezes ele foi impedido de avançar. Ele continua com o seu propósito, independente dos tombos. Os judeus acusavam os cristãos de beberem sangue. Os judeus chamavam os cristãos de canibais. Sabe por que eles faziam isso? Sabe por que os judeus faziam isso? Porque era uma forma deles produzirem fake news. Porque esses cristãos, eles comiam o corpo e bebiam o sangue. Então, eles são canibais. Então, toda sorte de falácia, mas parece que nada disso atinge uma igreja que ama Jesus e que avança. Paulo conviveu com alguns problemas grandes, consideráveis. Por exemplo, Paulo, e não só ele, mas os apóstolos, conviviam com discórdia entre os cristãos. Em vários textos vai ser tratado. Se você ler também a carta de João, ele vai falar de Diótrefes, ele vai trazer nomes, eles vão mostrar que, além das lutas e das crises que eles tinham, eles também tinham um fogo amigo. Eles também tinham um problema, tinham calúnias, tinham coisas que surgiam entre os cristãos. Então, ele conviveu com essa discórdia dos cristãos. Ele conviveu com distorções do Evangelho. Ele fala isso em Gálatas. O Evangelho está sendo distorcido. Hoje a gente vai para a internet, vai para o Instagram, você fala assim, caramba, olha o que esse cara está falando, e diz que é pastor. Olha o que essa pastora está falando. Olha o que esse homem aqui, que se diz que é profeta, e a gente ouve tanta besteira. Isso não é novidade para o cristianismo, não. Falsos profetas não é novidade para o cristianismo, não. Gente distorcendo o Evangelho por interesses, isso não é novidade para o cristianismo, não. Paulo conviveu com isso. Ele tinha problemas ali que surgia dentro do contexto da igreja. Ele tinha distorções do Evangelho, estava nascendo doutrinas totalmente malucas. E aquilo dava trabalho para você pregar o Evangelho e a doutrina, de fato, que era segura. Ele conviveu com inveja da parte de líderes políticos e inveja da parte de líderes religiosos. Por todos os lados tinha ataque na vida desse homem.
Os políticos queriam parar ele, por quê? Porque ele se apresentou como um líder muito influenciador. E os religiosos, mesma coisa. Como assim? O que ele está ensinando? O que ele está falando? Vamos dar um jeito de parar ele. Bom, essa bravura, né, que a gente vê aqui no texto, fez com que Paulo administrasse as diferenças e não desconsiderasse aqueles que estavam destoando das doutrinas que ele estava ensinando. Quando nós confiamos em pessoas, e nós enviamos as pessoas para as casas, para receber pessoas, para liderar pessoas, nem sempre essas pessoas têm um conhecimento tão profundo. Mas muitas vezes nós enviamos as pessoas confiando que essas pessoas, elas têm um coração tão especial no amor a outras pessoas, e o relacionamento, por isso que a gente fala, um pequeno grupo não é uma escola bíblica dominical, não é uma aula de escola bíblica dominical, o pequeno grupo não é um culto. O pequeno grupo é um lugar onde a igreja se reúne para orar uns pelos outros, para compartilhar aquilo que elas ouviram durante a semana, durante o fim de semana, nas mensagens, elas compartilham. Mas sabe o que tem ali? Naquele lugar tem a presença de Deus de uma forma muito grande, nós confiamos. De vez em quando nós temos que lidar com a situação que tem um pequeno grupo que não está andando mais em unidade com a gente. É raro isso acontecer, não é tão comum, mas de vez em quando acontece. Paulo tinha essa luta numa proporção muito maior. Tem um ensinamento aqui, a partir do versículo 15, que diz que a superação produz um coração cheio de esperança. Você avançar, você ir com relação aos obstáculos que aparecem, você ultrapassá-los, faz com que o seu coração fique cheio de esperança. Olha o que ele vai falar no versículo 15. É verdade que alguns pregaram a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem por boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui, no encontro para a defesa do Evangelho, aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o importa é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. Mesmo diante das lutas e das dificuldades, ele sabe, tem aquela igreja, que ela não simplesmente é afligida porque esse líder tão importante para eles é preso. Eles continuam pregando, apesar das dificuldades, das barreiras, das lutas que nós encontramos pelo caminho. Sabe o que importa? Cristo continua sendo pregado. O Senhor tem levantado pessoas para continuar pregando o Evangelho. Quando nós acompanhamos e vemos o movimento de Deus, quando eu chego em determinados lugares e começo a conversar com os pastores, e eles começam a me contar o que Deus está fazendo, quando eu vejo na minha cidade, quando eu vejo na cidade próxima, quando eu estou num prédio, por exemplo, que eu moro, e as pessoas estão chegando para o pequeno grupo, de repente eu vejo um outro movimento. Tem um grupo chegando, tem pessoas chegando no apartamento do segundo andar. Isso aconteceu algumas vezes. E a gente viu a conversa deles, eu falei, pera, esse pessoal está falando de pequeno grupo. Eu recebendo o meu pequeno grupo no meu apartamento, mas tem uma outra igreja que também tinha um pequeno grupo no segundo andar. Eu nem sabia que aquela família do segundo andar tinha um pequeno grupo, que eles eram cristãos. Você vê um movimento acontecendo, aí você, às vezes, fica aí acompanhando a internet, acompanhando o Instagram, acompanhando o Facebook, e é tanta bomba, e é tanta história, e se você acompanha famoso, eu quero dizer para você, pare de fazer isso. Se você acompanha os pregadores, querido, você já viu a lista dos pregadores mais ouvidos? Olha na lista dos pregadores mais ouvidos do Brasil, numa lista de 20, para dizer que não tem um pregador que, de fato, nós consideramos, o Hernandes Dias Lopes entra na lista. Só que deixa eu te contar uma coisa. O Hernandes Dias Lopes é o último pregador da lista. Todos os outros acima, eu não tenho disposição nenhuma para ouvir a pregação deles.
Pregador, com a sua mensagem, prega para milhões de pessoas. Não sei. Bom, mas eles são famosos, né? Eles são conhecidos. Posso citar como alerta um pouco disso. O grande campeão, o pregador mais ouvido. Ele é meu vizinho, ele é de Joinville. É o Dave. O segundo lugar está distante. Gente, é um jeito estranho de pregar. E o que já falou de bobagem. E nós não podemos simplesmente achar que isso é normal. Como é que um cristão ouve um sermão? Com a Bíblia na mão, com o coração na palavra. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia fala assim, cuidado para você não pecar, por não conhecer a verdade. Sabe por quê? Que você vai ouvir os pregadores e eles vão, de certa forma, te engambelar. Você vai achar muito bacana, muito emocionante, mas ele não tem compromisso, de fato, com a verdade. Eu não acho que o David Leonardo seja uma pessoa horrível. Mas eu acho que o David Leonardo precisava de um bom banho de teologia. Começar a rever e pensar, e não pregar tanto na emoção, simplesmente, levando as pessoas àquele estado emocional, mas que ele deveria prestar muita atenção e pregar com temor. Bom, a lista é grande, eles estão pregando o tempo inteiro. Esse é o nosso tempo. E o tempo de Paulo? Paulo está falando que a coisa está feia lá também. Tem doutrinas que desenvolveram religiões estranhas e esquisitas. O gnosticismo não é tão novo. Ele é influenciado por um homem que estava lá, está entre os pais da igreja, o tal do Marcion. Eles conviviam com isso, nós convivemos com isso. Quando nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos prestar muita atenção. Paulo nos entrega nessa carta a receita de como devemos viver diante da luta e desafio. Os pastores antigos, muitos, na maioria das vezes, eles eram praticamente o único mensageiro que a igreja ouvia. Ou hoje, muitos de nós, eu gosto de ouvir mensagem, sermão. É quase diário o hábito de eu fazer alguma coisa ouvindo um dos pregadores que aquecem o meu coração. É comum eu viajar, eu ir para a igreja ouvindo, por exemplo, o nosso querido irmão, que está precisando das nossas orações, o Saião. Muito comum. E outros pregadores que eu ouço. Gosto de ouvir os podcasts. Tenho ouvido o pastor Tássio do Rio Grande do Norte, e ele tem me abençoado com a ousadia dele, com o compromisso que ele tem com a palavra, na mesma internet que milhões e milhões de pessoas estão ouvindo conversa mole, conversa fiada em nome de Deus, em nome de Jesus, dizendo que aquilo é bíblico. Então nós precisamos cuidar com isso, com certeza. Mas Paulo está falando que o importante, querido, é que a igreja, independente do que está acontecendo, ela continue firme fazendo o papel dela. Eu tenho tido uma preocupação muito grande com a minha cidade com relação às igrejas históricas. Por quê a preocupação? Porque tem somente os batistas, 2 igrejas batistas, que têm um número considerável de membros. Todas as outras igrejas históricas têm cultos para 20 pessoas na igreja. Eles não aparecem na cidade. E eu estou falando de igrejas boas, como os irmãos menonitas. Igrejas boas, como a congregacional que tem na cidade. Igreja boa, como a Batista Independente. E eu fico pensando assim, o que está acontecendo com a igreja histórica? Isso me preocupa. Eu acho que Paulo tinha algumas preocupações com aquilo que estava surgindo, porque as igrejas coaches, elas estão surgindo de uma forma muito forte. E, querido, se você parar para ouvir uma mensagem de uma dessas igrejas, eu duvido que você consegue terminar a mensagem. Só se você estiver fazendo um trabalho da faculdade, tem que terminar a mensagem inteira. Porque é tanta asneira. E é um jeito muito esquisito.
A mensagem da prosperidade são as igrejas que estão crescendo naquela região. Não sei como é que é aqui no Mato Grosso do Sul. Mas quando os bons se calam, o que acontece? Os maus prevalecem. Independente para a igreja, se Paulo estava preso, eles estavam pregando o evangelho de uma forma muito grande. Independente de todas as propostas que a cidade, que a sociedade tem imposto, de tudo aquilo que se fala, da maneira como tem crescido o preconceito contra os cristãos no nosso país, a igreja nunca pode parar. Por isso que nós queremos encher as casas da presença de Deus. Cada porta que se abre, cada família que abre a sua casa, para que o povo de Deus possa se reunir. Quando as pessoas perguntam o endereço da minha igreja, eu sempre digo para eles, é impossível dizer para você, porque eu não decorei. Não decorei porque os endereços da minha igreja são tantos endereços, onde tem uma família da nossa igreja, tem um endereço da nossa igreja, onde o povo de Deus se reúne. Esse é o nosso grande alvo. E aqueles entre nós ainda que não entenderam o valor de abrir a sua casa para receber as pessoas, aqueles que não entenderam que um encontro na terça-feira à noite, na quarta-feira à noite, ali na sua casa, onde o seu vizinho pode vir, onde o seu parente pode ser convidado, onde as pessoas vêm, elas vêm para se encontrar com pessoas que não estão lá fazendo campanha de prosperidade, nenhum tipo de evento para levar as pessoas a desenvolver um coração egoísta, não, mas o amor de Deus é pregado, o amor de Deus é compartilhado, e é isso que nós precisamos fazer como igreja. Nós precisamos avançar. Independente, para a igreja, Paulo foi preso. Não tem problema, nós não vamos parar. E Paulo está feliz. E Paulo está extasiado. Qual que é o privilégio que nós temos de espalhar o amor de Deus por todos os lugares? Porque a gente poderia simplesmente ter escolhido como denominação que a gente ia continuar no templo. Mas, graças a Deus, isso na história dos batistas nunca foi uma ênfase. Olha, as tentativas são muitas. Quem é mais antigo deve ter participado de um Nebes, lá atrás. No capítulo 1 do Pequeno Grupo Multiplicador, eu conto um pouco dessa trajetória de Pequeno Grupo e os batistas. Na minha cidade, a igreja onde, na minha infância, tinha Nebes, núcleo de estudo bíblico nos lares. Pequeno grupo. Pequeno grupo. E aí, diante de uma estratégia muito boa, como nós não conseguimos capacitar, treinar e compartilhar uma visão com o povo batista, e as pessoas que estavam ali, que foram designadas para liderar aquele projeto lindo, extraordinário, ele foi minguando. E aí, o que era um encontro nos lares, assim, tinha 4, 5 famílias abrindo as casas durante a semana para os crentes no Senhor Jesus estudarem a Bíblia, estudarem juntos ali. Sabe o que aconteceu? Ele falou, nossa, mas tem um pouquinho ali, eles não conseguiram ver a visão e a força nisso tudo. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos reunir. Aí começou, ao invés de grupos pequenos, os grupos começaram nos quintais das cidades do Brasil, nasce aquele culto do lar. Uma estratégia pós-Nebes. E ali a gente falou, cara, culto no lar. Pô, e mesmo o culto no lar funcionava porque ele chamava os vizinhos, quintal varrido, embaixo da árvore, cidades quentes, no Rio de Janeiro, onde eu estava, as pessoas iam e a vizinha ainda havia a conversão. Com o tempo, o culto no lar também desapareceu. Falta de estratégia de uma liderança, a gente não conseguiu. Quando eu vejo o movimento da igreja multiplicadora surgindo, nasce no coração da gente, sabe o quê? Nasce no coração da gente uma possibilidade de avançarmos, mudarmos números de uma forma mais rápida, mais objetiva, alcançando mais pessoas. Sabe por quê? Porque quando nós temos a coragem, a ousadia de abrir as nossas casas e convidar as pessoas, o amor de Deus vai ser compartilhado e pessoas vão ser transformadas. Eu batizei um casal de idosos em Curitiba e foi muito interessante, porque eu conheci um homem que estava pedindo ajuda, porque ele estava num momento muito difícil, divorciado, e ele estava
envolvido com álcool, envolvido com droga. Ele já era um homem maduro, ele já tinha se afastado da família dele, as coisas estavam confusas. Esse homem aparece na igreja, ele estava passando em frente, ele entra, ele pergunta para a recepção da igreja se tinha um pastor que podia fazer uma oração para ele, e eu estava na igreja naquele dia. A recepcionista fala comigo, eu falei, manda ele para cá. E ele subiu, e ele sentou, e ele começou a me contar, e ele começou a chorar. E tudo que ele falava, ela, pastor, a minha vida não faz sentido nenhum, e eu acredito em Deus. Eu não tinha conhecimento, ele não sabia que igreja que ele estava. Ele não sabia que denominação era essa. Ele viu uma igreja. Bacaxiri tem uma torre e tem uma cruz. Então ele falou, é uma igreja. Aí ele entrou. E aí eu recebo ele, eu ouço ele. Aí eu faço, sabe o que? Eu convido ele para ir no meu pequeno grupo. Eu falei, rapaz, você quer ajuda mesmo? Eu vou caminhar contigo. E eu começo um discipulado com aquele homem. Em torno de 46 anos na época. Ele. E eu convido ele para ir para o pequeno grupo, e ele vai para o pequeno grupo, ele começa a participar do nosso pequeno grupo, e quando ele está participando do nosso pequeno grupo, como ele sempre via, nós fazendo ali as oportunidades, e olha, vamos fazer aqui a escala das casas, nossos pequenos grupos, eles circulam pelas casas, nós não temos pequenos grupos fixos. E aí o que aconteceu? Olha, na minha casa, sei o que ele falou assim, meio assim, pode ser na minha casa? E nós falamos assim, sem problema, vamos para a sua casa. Então, uma coisa boa é fazer pequeno grupo na casa de pessoas que ainda nem tiveram uma experiência de confessar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Na casa dele, que não era a casa dele, era a casa da mãe dele. A vida dele vira do avesso, ele volta a morar com a sua mãe e com o seu pai. Na casa deles tinha um altar com várias imagens, que era da mãe. Nós nos reunimos ali, pequeno grupo, tinha em torno de 10, 12 pessoas, contando as imagens, estavam umas 20 pessoas mais ou menos naquele ambiente, e ali nós começamos a compartilhar o amor de Deus. Mas quando nós chegamos, antes de nós chegarmos, Deus já tinha começado a fazer uma obra na vida dele, e aquela mãezinha, com mais de 70 anos, vendo o seu filho mudar e vendo uma esperança que há muito tempo ela não via, vendo que estava acontecendo alguma coisa com aquele homem, ela, quando nós fomos na casa dela para fazer o pequeno grupo, ela nos recebe com um banquete. Uma mesa que tinha de tudo que você pode imaginar. Pensa num PGM, assim, parecia festa de Natal. Tinha de tudo naquela mesa. E o pessoal do pequeno grupo chega, cada um com o seu pratinho, né? Tinha nem lugar para pôr os pratinhos nossos naquela mesa, porque ela não deixou espaço. E ela chegou e ela abraçava, sabe por quê? Porque os amigos novos do meu filho vieram aqui na minha casa, e está acontecendo alguma coisa boa com o meu filho por causa desses amigos. E ela chega e ela fala assim, olha, eu já vou me deitar, e a gente fala, não, dona Mirtes, fica com a gente. Ela falou, não, eu durmo cedo e não sei o quê, e ela se recolhe. Bom, passado aproximadamente um mês, 40 dias, o pequeno grupo roda, volta na casa da Mirtes. Chegamos na casa da Mirtes, a mesa está lá. Agora a Mirtes já parece que é nossa amiga. Ela recebe muito carinhosa, muito amor, e ela vem, e ela abraça, e ela recebe um por um, e ela acolhe aquele pequeno grupo, e agora eu vou me recolher. E ela vai recolher, e a gente toca o pequeno grupo, a gente canta, a gente compartilha a palavra, a gente ora um pelos outros, e o filho dela, o Ângelo, está ali com a gente, participando, não sei o quê, e ele está fazendo discipulado, nós já estamos falando de batismo, e daqui a pouco o Ângelo já é batizado, e a coisa está acontecendo na vida dele, e essa mulher ama cada vez mais aquele grupo. 1 ano e meio vai passar. 1 ano e meio, sei lá, 10 encontros na casa dela. Nunca ficou, mas era amigona. Quando nós chegamos, a dona Mirtes fala assim, eu não quero incomodar vocês, mas se vocês permitirem, eu quero ficar no pequeno grupo. A Mirtes começa a participar do pequeno grupo com a gente. Quando ia na casa dela, ela participava. Chegou um pequeno grupo, tinha um homem chamado Cássio. O Cássio fala assim, Mirtes, eu quero te fazer um pedido. O Cássio é meio gaiatão, é um mineiro.
ele é violinista da Orquestra Sinfônica do Paraná, e ele falou assim, eu quero te fazer um convite, Mirtz. Na próxima semana é na minha casa, e para mim e a Andressa, minha esposa, vai ser uma alegria muito grande receber a senhora na nossa casa. E ela falou, eu vou. E na outra terça, a Mirtz estava na casa do Cássio. E agora, ela já começou a acompanhar os pequenos grupos, indo até a casa dos irmãos. Um dia, estava liderando um pequeno grupo, tocando ali roteiro, tá? Cantamos isso, não sei o quê. Vamos orar, oramos, fizemos pedidos, oramos ali, oramos uns pelos outros, fizemos duplas, não sei o quê. No final, vamos orar, vamos agradecer o alimento. E a Mirtz fala assim, pastor, o que foi, Mirtz? O senhor não vai perguntar quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu falei, estou perguntando agora, irmã Mirtz. A senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, eu quero. Eu falei, Andressa, faz a oração de entrega. A Andressa faz a oração e ela repete. E eu falei, Andressa, pode pegar a irmã Mirtz e fazer o discipulado com ela. Ensina as coisas para ela. A irmã Mirtz se converte. Aí, eu recebo uma ligação na igreja, a secretária fala, tem uma senhorinha aí querendo falar com você, é o tal de Mirtz. Eu falei, pode passar. Mirtz, o que foi, minha irmã querida? Ela falou, pastor, só pode vir na minha casa. Eu olhei minha agenda, falei assim, olha, ali, entre 4 e 5, tem uma janelinha, eu vou na sua casa. Aí eu passo na casa dela. Ela, com aquele jeito de vó, me pega pelo braço, entra comigo, conversando, grata. Ela falou, tem uma coisa que eu preciso da sua ajuda. E ela foi me levando pelo braço, e ela me leva no canto da sala, e lá estava o altar. E ela falou, pastor, o senhor me perdoa, mas eu sei que eu não preciso mais. E ela fala, tem imagens ali. E ela me conta imagens. Essa aqui era de uma tia minha que já faleceu. Cada imagem tem uma história. Às vezes a gente olha e vê só imagens, cheias de história. E eu estou ouvindo a irmã Mirtz. E ela falou assim, tá, eu entendi, irmã Mirtz. Essa aqui é da sua tia. Essa isso, essa aquilo. E o que a senhora quer de mim? Eu não sei como fazer para me desfazer das imagens. Aí eu falei assim, a senhora quer que eu leve as imagens? Aí ela falou, quero, a senhora tem uma caixa. E aí ela me dá a caixa. E a gente vai colocando as imagens ali. E eu falando com ela. Eu deixo a caixa, faço uma oração com ela. Digo para ela o quanto é importante para mim ver. A irmã é uma inspiração. O testemunho da irmã aquece meu coração. Irmã me disse, eu aprendo com a senhora, uma anciã que ensina. Eu levo a caixa, coloco no meu carro, levo para a igreja. O Abacaxi tem um administrador, o Francisco. Fera. Aí eu falo assim, Chiquinho, tem um presente para você na mala do meu carro. A chave está aqui. E subi para o meu gabinete. Chiquinho pega a chave, vai lá no carro, abre, aí ele olha aquele monte de imagem e fala assim, aí ele pega a imagem, sobe, vem ele nos corredores do Abacaxi carregando as imagens. Parece só um beato, né? Aí ele falou assim, pastor, o que eu faço com isso? Eu falei, meu irmão, não tenho a menor ideia, presente, é teu. Mirtz, queria se batizar. Vamos batizar, Mirtz. Culto de manhã, no Bacaxeri. A igreja lotada. Gente, né? Aqueles cultos com mais de 1000 pessoas no culto da manhã, no segundo culto das 10h30 da manhã. Vou para o batistério. A gente tinha gravado os testemunhos, como sempre tem bastante batismo, gravando testemunho, muito bacana, editaram, porque a Mirtz não é fácil. Ela, quando fala, ela fala. Eu vou para o batistério com a Mirtz, ela sobe, a gente apoia, ela desce nas águas ali, eu estou do ladinho dela, e eu falo assim, Mirtz, você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? E eu coloco o microfone na boca dela. E ela fala, pastor, posso falar uma poesia? Eu fiz para Jesus e para o pastor. E aí ela começou a falar a poesia. Pensa numa poesia grande. Parecia uma rapper da terceira idade, falando aquela poesia.
E ela terminou a poesia, eu falei, vamos lá, né, irmã Mitz? Olha, muito bonita a poesia, irmã Mitz, e cheia de significado. E eu falei, irmã Mitz, a senhora reconhece Jesus como Senhor e Salvador? E eu coloco o microfone na boca dela, falou, fiz uma música para Jesus, eu posso cantar? Bom, quem sou eu para dizer não para uma velhinha na frente de mais de 1000 pessoas? Deu trabalho para batizar Mirtz. Mirtz tinha uma história triste. Violência doméstica, casada, vida inteira, muitos anos ali, coisa de 50, 60 anos de casamento, violência, um homem violento. Mirtz foi surrada inúmeras vezes pelo marido. E pensa num homem com mais de 90 anos, que não gostava dos crentes. Quando recebíamos na casa, íamos na casa dele, quando eu ia, ele cumprimentava, mas fechava a cara e sumia. E passa uns dias, eu recebo um telefonema, e o Ângelo fala assim, pastor, o senhor consegue ir na minha casa? Tem alguma coisa errada com meu pai? Bom, peguei meu carro, determinado horário, passei lá. Quando eu chego lá, tinha alguma coisa errada com aquele homem. E aquele homem não falava coisa com coisa. Bom, 90 e tantos anos, uma coisa que pode ser insanidade. Mas enquanto eu tentava conversar com ele, junto comigo, pastor Natal, enquanto eu tentava conversar com ele, eu falava com o Senhor também. Ele falava, Senhor, como a gente ajuda esse homem? Aí, não era mais um senhor com mais de 90 anos, 91 anos de idade, que estava falando coisas confusas. Aí, o que tinha na minha frente agora era um homem transfigurado por Satanás, uma possessão demoníaca num senhor de 91 anos de idade, o esposo da Mirtz. Naquele dia, nós expulsamos demônios daquele homem. A partir daquele dia, o pastor Natal ficou incumbido de fazer o discipulado com ele. E daí ele terminou o discipulado. E ele fala assim, pastor Tunala, quando que vai ser o meu batismo? Eu quero ser batizado igual o Senhor Jesus e igual a minha esposa. Bom, a Mirtz era falante, subiu serelepe, né, naqueles batistérios. E ele, eu falei assim, será que vai dar para batizar ele no batistério? Mas ele queria ser batizado igual o Senhor Jesus, igual a Mirtz. Não tinha acordo presbiteriano com ele, não. Tinha que ser, né, nas águas. 2, 3 homens ajudando, colocando aquele homem dentro do batistério. Nós batizamos ele. Sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque a igreja, com todo o aparato, com rede social, com recursos para mandar fazer o que quiser, panfleto, para espalhar pela cidade, convidar para vir no culto, nunca iam alcançar a Mirtz e o esposo dela. Mas a igreja sem paredes, que não olha para os obstáculos, que não se importa com todas as lutas, dificuldades, questões que a gente já passou, como igreja, quantas coisas nós já passamos. Olha a pandemia, o que foi para a igreja. Sabe o que é você ter mais de 400 pequenos grupos se espalhando pela cidade, pelas casas, de repente o Mandetta, um homenzinho que veio do inferno, fecha o Brasil. Coitado dele, né? Coitado do Mandetta. Mas o infeliz do Mandetta chega em rede nacional, numa sexta-feira, gente, 4 horas da tarde, fecha todos os cultos e todas as igrejas. Pensa na loucura, foi 2 dias sem dormir, reunindo os pastores, a gente falou, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Os pequenos grupos. Aí aparece uma alma bendita, né? Diferente do Mandetta, aparece uma alma bendita e fala assim, tem um negócio chamado Zoom. Zoom? O que é Zoom? Aí é uma plataforma, explica aí não sei o quê. Falei assim, contrata Zoom. E vão colocar os líderes todos, e vão falar com eles. Dos 420 pequenos grupos, 378 se
durante toda a pandemia, se reuniram online. E o número de pessoas reunidas cresceu muito. Diminuiu um pouco, não conseguimos alguns pequenos grupos, mas o número de pessoas reunidas foi muito grande. Quando surge um obstáculo, o que a gente precisa fazer? Paulo estava preso, ele estava dando as coordenadas. Ele era o líder, o doutrinador, agora ele estava preso, a igreja continua firme. Quando a igreja ela quer fazer a obra de Deus, eles desenvolvem essa grande capacidade de adaptação. Às vezes tem uma realidade aqui nessa cidade que é diferente de Campo Grande, tem uma realidade de Campo Grande que é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Piauí. Mas a igreja ela acha os caminhos quando ela tem um coração centrado. Eles esperam que as coisas sempre terminam bem, mas às vezes não termina bem. Surgem obstáculos. Eles aprendem a se defender porque eles são resilientes, eles têm amizades e relacionamento estratégico, esses servos de Deus espalhados pela cidade para alcançar e transformar. Eles são criativos, eles são intuitivos. Esse povo, esses líderes de pequeno grupo, esses pequenos grupos, eles são extraordinários para levar o amor de Deus por todos os cantos. A paixão faz a gente, de fato, ter um coração criativo. Os pequenos grupos melhoram a cada ano que passa. Os líderes melhoram a cada ano que passa. Eu tenho um privilégio. O Coração do Líder, o livro que eu escolhi, tem aqui, inclusive, o Coração do Líder. Eu conto a história de alguns líderes que marcaram a minha vida. Homens extraordinários, pessoas simples. Tem um servo que era líder de pequeno grupo, virou supervisor, e ele tinha um problema de coração, e o Senhor recolhe ele. E eu tenho a oportunidade também, privilégio de pregar no funeral do Neemias. E quando eu estava pregando no funeral do Neemias, em determinado momento eu abri para que a família e as pessoas puderem dar uma palavra. E aí eu não imaginava o que ia acontecer. Que as pessoas começaram a vir falar, e eu vi, gente, eu nunca vi tanta gente querendo falar no funeral. Sabe quem eram? As pessoas, muitos alcançados pelo Neemias, nos pequenos grupos, discipulados pelo Neemias, casais falando, o Neemias cuidou da nossa vida, quando o nosso casamento estava, e eles não paravam, e eu comecei a fazer conta ali, eu falei, gente, o que é isso? O homem, Neemias não era um cara que chegava e todo mundo notava, ele era muito quieto, muito na dele, só que às vezes a gente não percebe que tem umas figuras preciosas no seio da igreja, que trabalham diuturnamente, são formiguinhas, cuidando de pessoas. Eu escrevo sobre Neemias no Coração do Líder, eu tinha que contar essa história, do que Deus fez através de um homem, na vida e na morte, tudo testificado, do poder e do amor de Deus. Pequenos grupos, líderes. Eu tenho a oportunidade de estar muitos anos com os pequenos grupos, muitos anos liderando pequeno grupo, desde 2004, 2003, que eu sou líder de pequeno grupo. Vários momentos eu falei, não, eu multipliquei o meu pequeno grupo, eu não vou assumir pequeno grupo, porque eu quero visitar os pequenos grupos. Aí eu conheço uma família, nasce um pequeno grupo. E aí a gente começa e o pequeno grupo cresce. Bacaxiri tem um campus, uma das igrejas, que ela nasceu com aproximadamente 110 membros. Um pequeno grupo que começou na minha casa, eu, a Márcia, o Eduardo Arantes e a Patrícia, o Gil e a Adriana. 3 casais. Começou na nossa casa e foi crescendo, e multiplicou. O Eduardo era um discípulo que eu estava caminhando com ele. Eu fiz os primeiros passos da fé com ele. Depois, eu batizei ele, eu batizei a Patrícia. Depois, Deus chama ele, ele vai para o seminário, ele começa a estudar, e ele se forma. Eu preparei ele para o concílio. E ele, nesse ponto, ele já era supervisor, daqui a pouco ele era coordenador, trabalhava na minha equipe, aí daqui a pouco ele vem para a igreja com corpo e alma. Hoje ele é pastor da IBB Pinhais, na cidade de Pinhais, ali ao lado de Curitiba. O Eduardo Arantes, ele confessa Jesus num restaurante, e nós tínhamos um encontro, terça-feira nós almoçávamos juntos, ele era um supervisor da Friboi.
E eu tinha uma história muito grande na área comercial, trabalhei em duas indústrias químicas, como foi falado ali, e a gente trocava figurinha e fazia discipulado. E ensinava a respeito de quem é Jesus, ensinava sobre a igreja, e explicava para ele a ceia do Senhor, e assim ia. E Deus fazendo uma obra tão preciosa na vida dele, e tudo que ele recebia, ele pregava e ele contava, durante até o dia que ele foi ordenado. Porque tem bênção, mas de vez em quando tem umas coisas complicadas também, quando a gente vê um discípulo nosso virar pastor, né? Porque até aquele dia eu batizei 13 amigos de infância que ele foi buscar, e ele alcançou para Jesus. Um dia, nós estávamos passando, e ele parou o carro e falou: pastor, eu conheço aquele cara. E ele parou e vai conversar. O cara era Wagner. Na terça-feira já estava no pequeno grupo. Um amigo de infância que ele encontrou, sentado na calçada porque tinha bebido. Ele ganhou o Wagner para Jesus. O primeiro que eu batizei foi o Samuel. Depois, o Rogério Lubian e a esposa. E assim foi. 13 pessoas que eu batizei. Ele está batizando até hoje. Amigos de infância, conhecidos, parentes, porque o homem é um fenômeno para ganhar alma para Jesus. E hoje ele é pastor na Igreja Batista do Bacaxeri e pastoreia uma igreja que nós começamos a multiplicar. Aquele pequeno grupo foi multiplicando e virou 13 pequeno grupo. Vamos falar 14. 14 pequeno grupo, melhor que 13, ou 12. Vocês param com isso aí. Queridos, começamos a fazer PGzão naquela região. E que era o encontro dos pequenos grupos daquela região. Convidamos aquelas pessoas que moravam na região, que faziam parte daqueles pequenos grupos. Nós queremos abrir uma igreja aqui. Vocês topam não frequentar lá mais na igreja, lá na nossa sede, lá no Bacaxeri, e vir para cá? Naquele dia, tinha 170 pessoas reunidas. E eles levantaram a mão. Dos 170 reunidos, 120 permaneceu. A igreja nasceu já com 120 pessoas. Se você for naquela igreja hoje, tem mais de 300 membros. E ela tem só 4 anos de existência. A igreja que não para, que não aceita os obstáculos. A igreja que sabe compartilhar com a cidade. Outras igrejas, plantar a igreja. A gente precisa aprender e reaprender a plantar a igreja. 2 Coríntios 11, 26 e 28 diz assim: estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso é líder, meu irmão. Ele tem uma lista de desgraça, de coisas complicadas. E ele fala, além de tudo isso, ainda a minha preocupação com todas as igrejas que ele estava plantando. Pandemia, guerra política no Brasil, pressão ideológica, Bíblia questionada, pregadores malucos, mensagem falsa, com milhões de views. A gente enfrenta tudo isso todo dia. Mas nós não paramos de entrar nos lares, nas casas, com o amor de Deus. Os bons não podem parar e se calar. Não pode entrar nessa vibe. Bom, a pandemia vem, mas os PGMs online aconteceram. A guerra política acontece, famílias são divididas na guerra política, mas os relacionamentos discipuladores estão aí, restaurando vidas. Uma pressão doida ideológica, tem pastor questionando a veracidade da Bíblia. Tem pastor dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, um livro desatualizado. Mas tem um grupo que tem convicção doutrinária e que continua pregando o Evangelho, amando Jesus, amando a palavra, compartilhando o amor de Deus com gente estranha, gente esquisita, né? Sem problema nenhum.
Tem uma igreja que está invadindo as ruas para abraçar pessoas que eram dependentes químicos do crack, na Cracolândia, nas Cracolândias, e transformando em missionários, gente. Missionários. A penúltima viagem missionária que nós fizemos, mandei uma equipe de 12 pessoas para São Paulo, nas ruas lá com o nosso povo, lá, com os pastores, os nossos radicais da Cristolândia, membros da minha igreja, indo para São Paulo, viajando, chegando lá, cortando batata, indo para a rua, ajudando os dependentes químicos ali na rua, e eles voltam, pastor do céu, o que é isso? O que são esses radicais abraçando pessoas fétidas? Milhares de pessoas já foram tiradas das ruas por um povo que acredita que vale a pena compartilhar o amor de Deus. A Cristolândia é uma realidade que nós temos, e tantos outros projetos. João 17,4 tem um texto que diz: Senhor, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A superação desenvolve um estilo de vida determinado de Paulo. Filipenses 1,20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido com o meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer, se isso acontecer, é lucro. E aconteceu. Paulo foi morto. Provavelmente Nero mandou matar ele. É o que diz a tradição. Mataram, mas não calaram. 2000 anos atrás. Eu estou aqui falando dele, aprendendo com ele, sendo inspirado por ele, usando as estratégias que ele usou. Porque ele foi um grande homem na história do cristianismo. E ele não é o único. Há poucos dias atrás, eu não vou lembrar o nome, mas eu, por curiosidade, fui fazer uma pesquisa. Eu queria, não vou lembrar o nome dele agora, eu não tenho anotado ali. Me deu uma curiosidade, lendo sobre Billy Graham, a obra de Billy Graham. O Instituto Billy Graham diz que ele pregou para mais de 2 bilhões de pessoas. De pessoas que ouviram a mensagem da boca de Billy Graham, numa televisão, num rádio, num estádio. São mais de 2 bilhões de pessoas ouviram a mensagem na boca de Billy Graham. Aí me deu uma curiosidade. Quem foi o discipulador de Billy Graham? Aí eu fui para a internet. Aí eu achei o cara. Era um pregador itinerante. Sabe por que Billy Graham virou um pregador itinerante? Porque ele teve um discipulador. Um homem que pregou o evangelho, e ele confessou Jesus com um homem que era um pastor e pregador itinerante. Billy Graham virou um pastor e um pregador itinerante, porque foi influenciado por um discipulador. Eu falei, caramba, esse cara, né? Já pensou? Chegando no céu, está Billy Graham lá. O céu não deve ter famoso, né? Acho que não tem famoso no céu, né? Mas Billy Graham é famoso. E ele está lá. Bom, na conta dele, porque tem aquele negócio, sabe aquele negócio que a gente ganha? Galardão. Eu acho que galardão tem a ver com a obra de Deus que a gente faz. Não é muito tão claro o galardão para a gente. Tem várias teorias sobre o galardão. Mas presta atenção comigo. Desse cara, tem toda a obra de Billy Graham na conta dele. Ele vai ser, de alguma forma, recompensado, porque o galardão é uma recompensa. Não me pergunte como. Que não tenho, a Bíblia não deixa tão claro. Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi convencido de quem ele era, o traste que ele era. Ele foi liberto e ele foi usado. Daqui a um ano, esse grupo
Daqui a um ano, a igreja que se reúne aqui, pastor Bruno, já tem uma configuração totalmente diferente. Parece que não se repete nada, né? A gente se reúne, faz um culto de adoração, os servos de Deus aqui estão adorando, passa um tempo, tem novos que chegaram, que foram alcançados pelo povo de Deus. E não para. É um processo lindo. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus anda por todos os lugares, levando o Evangelho. Fica de pé, eu vou contar uma ilustração e eu quero orar com os irmãos. Na cidade de Jaraguá do Sul, bem no meio da cidade, é um assunto bem controverso. Muitos moradores da cidade amam isso que eu vou falar e outros odeiam, não gostam. Tem aqueles que são a favor e tem aqueles que são contra. No centro, corta o centro da cidade um trilho de trem, que vem do interior e ele vai desembocar lá no porto em São Francisco. Aquele trem, quando ele passa, ele para Jaraguá do Sul. E não para pouco. Quando a gente está chegando e ouve qualquer sonzinho, qualquer piuí que esteja longe, a gente dá um jeito de acelerar para passar o trilho, porque se parar, são 10 minutos parado. Aquele trem, ele tem em torno de 160 vagões, chegando às vezes 200 vagões. Cada vagão tem 30 toneladas. 160, vamos pegar o menorzinho. Trem com 160 vagões. Aquilo é grande, meu irmão. Você para e não para de passar vagão na sua frente, nunca. Mas passa vagão. 10 minutos vendo vagão passar. Estou brincando, não, estou exagerando, não. E um dia eu estava parado. E ele estava apitando, eu apitava alto, eu parei. Então eu era o primeiro da fila. Peguei meu celular, fiz até uns videozinhos do trem. A gente faz videozinho de tudo hoje, né? Queridos, aí eu fiquei pensando uma coisa. 160 vagão sempre me impressionaram, porque nós morávamos num apartamento, da nossa sacada a gente via o trem. Quantas vezes eu fui para a sacada acompanhar o trem? 160 vagões, no mínimo. E naquele dia no meu carro tem um estalo. E como se eu tivesse entendido. O segredo do trem não são os 160 vagões, mas o motor que puxa ele. O motor que puxa aquele trem. Eu falei, gente, como é que é isso? Como é que uma máquina consegue puxar 160 vagões com 30 toneladas cada um deles? Olha o poder dessa locomotiva. São muitas igrejas, sei lá, 13, 14, 15 mil igrejas batistas no Brasil, mas tantas outras igrejas sérias que graças a Deus tem. São muitos pequenos grupos, eles se multiplicam, eles não param de se multiplicar, quando nós trabalhamos de forma correta e coerente. Mas nós nunca podemos perder a ideia de que tem um motor, querido, que puxa esse negócio. Tem um Deus poderoso que faz a gente avançar e leva a gente para muitos lugares. Nunca você vai ver um vagão ultrapassando o motor. Nunca você vai ver um vagão em movimento se ele não estiver ligado, conectado. Você não vai ver um vagão passando sozinho. Vagão. Eu faço a viagem sozinho, eu sou bom. Não, eles estão interligados. Nunca você vai ver a movimentação de tanta coisa ao mesmo tempo. Cheios de produtos, de minerais, de tantas coisas que ele transporta. Se não tivesse aquele motor ali puxando aqueles vagões. Tem um Deus que é extraordinário. E o Deus extraordinário, ele fala assim, pode conectar. Pode conectar. Aqui, ó. Onde Jesus vai, a igreja vai. A gente caminha. Jesus tira o pé dele e a gente coloca o nosso.
Ele dá mais um passo, tirou o pé direito, a gente vai com o nosso pé direito. Ele tirou o pé esquerdo e a gente vai na colinha dele. E ele vai nos conduzindo. E aí a cidade, as famílias são transformadas, trabalhadas, quando ele é o nosso. Então não é a vaidade, não é a organização, por mais importante que ela seja, não é o número de pequeno grupo que a gente tem, mas é Cristo conduzindo cada instante. O apóstolo Paulo, diante de todas as dificuldades, ele tem uma frase extraordinária, e ele fala: eu não tenho a minha vida como importante, preciosa. Eu sigo, eu prossigo, Paulo nos ensinou, a soberana vocação, que é Cristo Jesus. Sua igreja, você, a igreja de onde você hoje faz parte, a igreja local, estou falando da igreja universal, estou falando da igreja invisível, estou falando da igreja local. Eu sou da Comunidade Batista Vida Nova, pertenço a uma igreja local que pertence a essa igreja universal, que está espalhada pelo mundo, não só pelo mundo, ela está espalhada por todas as gerações, porque isso é a igreja de Cristo. Ela é gloriosa, ela é para nós incalculável, ninguém sabe esse número, só o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus tem um papel de alcançar vidas. Por isso, nada pode impedir a gente de fazer o trabalho, a não ser que eu me desconecte desse movimento tão lindo, precioso que é a igreja. Feche seus olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar pelas igrejas aqui que estão representadas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Apóstolo Paulo, tem alguma coisa em você que você fala: eu entendo o apóstolo Paulo, eu entendo o coração dele. Será que se você fosse colocado diante da morte, você está pronto para dizer: eu sou discípulo de Jesus? Será que aparecer mulheres perto de você, como aconteceu com Pedro, e falar assim: eu acho que você é um deles, diante de uma possibilidade de morte, você fala assim: eu sou um deles? Você tem um jeito dele? Sim, eu tenho um jeito dele, eu sou discípulo dele. Aí você fala como ele: sim, da minha boca profere palavras de vida eterna como do meu Senhor. Ou você falaria assim: não, vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo. Será que olhando o movimento, a movimentação da igreja, você consegue olhar com os olhos da fé e ver que o Espírito Santo está passeando e fazendo uma obra que quase nunca a gente consegue vê-la na totalidade? Conforme vai passando o tempo, a gente vai observando e entendendo, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem feito algo extraordinário. Queridos, está acontecendo uma movimentação diferente, eu creio nisso. Sabe o que nós estamos vendo? Se você é uma pessoa conectada, eu espero que você esteja acompanhando as agências, eu espero que você siga. Olha, se você achar 10, 15, 20 agências missionárias, eu te dou um conselho: siga todas elas, Portas Abertas de AME, todas elas, OM, siga todas elas, para você receber notícias diárias do que está acontecendo no mundo cristão. E está acontecendo uma movimentação, sabe? A gente fala Europa, gente, não sei o quê, está acontecendo movimentos na Europa, na Inglaterra, na Holanda, jovens se reunindo, adorando o Senhor Jesus, passando 2, 3 dias, está acontecendo direto isso. Às vezes você não percebe. Essa semana tinha uns jovens lá em São Paulo, e eles estavam adorando, e eles foram expulsos de dentro da USP. Aqui não pode. Eles saem, eles vão para um terreno ali, eu não sei quantos dias que eles estão. E tinha jovem pra caramba adorando o Senhor Jesus. Tem acontecendo um movimento. A gente fala: a Europa está morrendo e não sei o que, está levantando avivamento em pontos dentro da Europa. Os Estados Unidos, gente, é pós-cristianismo? Não, querido, tem muita gente séria, tem muita gente plantando igreja nos Estados Unidos. Gente, eu creio que a igreja de Cristo, ela pode ser difamada de todas as formas, a gente sabe da realidade. Eu e a minha esposa temos ido ao Canadá, as nossas filhas moram no Canadá, e lá no Canadá eu fui num culto numa igreja que era uma igreja anglicana,
E eles locam para os batistas ali uma parte daquele espaço, e tem culto às 10 horas da manhã, foi o culto que eu fui, um culto em inglês. Aí tem uma outra parte que é uma outra igreja, de uma outra denominação, fellowship, não sei das quantas lá, e que é culto em francês. E na outra parte de trás tem um pub, um bar, que funciona no mesmo espaço. É desse jeito. É desse jeito. Uma igreja que morreu, que esfriou. E a anglicana tem morrido no mundo inteiro, tem esfriado, tem aceitado um liberalismo muito grande. Os homossexuais é uma prática que eles de forma alguma pregam o evangelho e olha nos olhos desses queridos para dizer para eles que Jesus tem uma história diferente para eles. Não. Eles pregam, não, Jesus aceita você do jeito que você tem amante, que o importante é o coração. Nada importa para muitas igrejas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, está acontecendo alguma coisa. Está se matando mais cristãos do que se matava nas décadas passadas. Essa é uma realidade. E isso nunca foi problema para a igreja. Nunca foi problema para a igreja. Nunca. Porque desde que nós existimos como igreja, desde que recebemos esse título, desde que Jesus ele estabeleceu a igreja dele, nunca houve tempo de trégua, tempo em que sangue não foi derramado pelo evangelho. E aonde cai o sangue, parece que brota, morre um, parece que brota 10. Isso é a história do cristianismo. Tem perseguição, tem tudo. Os batistas, conversa com os nossos líderes de missões mundiais. O Iraque, está acontecendo salvação no Iraque. Tantos outros países fechados para o evangelho. O evangelho está prosperando, está crescendo. Está acontecendo um movimento, gente. O evangelho não é um fracassado. O evangelho é o poder de Deus. O cristianismo não está com os dias contados nem ameaçado. O cristianismo está profetizado, que ele caminha em direção ao grande encontro e ao grande banquete. Então, meu irmão, se o teu coração está frio, e se tem pessoas na sua igreja que o coração está frio, eu clamo para você, vai lá, fala com eles, em nome de Jesus. Fala, vamos trabalhar, vamos servir, vamos pregar. Vamos sair das 4 paredes. Nós somos a igreja sem paredes. Vamos ter inúmeros endereços, numa única igreja local. Qual é o endereço da sua igreja, pastor? Não tenho ideia, cara, não consegui decorar. É muito endereço. A igreja que eu estou liderando tem muito endereço. E olha, semana que vem tem mais novos endereços, novas portas sendo abertas, o evangelho entrando e capacitando. Fecha seus olhos, querido. Pai amado, nós entendemos uma coisa: o Senhor nos permitiu fazer parte de um projeto lindo, extraordinário, que foi o Senhor quem desenvolveu, o Senhor quem plantou. A igreja, Jesus, foi plantada pelo Senhor. E nós estamos aqui hoje, fazemos parte de um grupo privilegiado. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor para dizer o quanto nós somos gratos pela salvação, porque não temos nada mais nobre na nossa vida do que a nossa salvação. Não tem cerimônia que representa algo tão grandioso na nossa história que o nosso batismo nas águas. Não tem nada, absolutamente nada, que a gente possa contar, ou que a gente possa apontar, que seja maior que o nosso coração transformado, o nosso caráter transformado, que uma mente trabalhada pelo Espírito de Deus, pronta a dizer: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador. E não tem nada mais precioso que receber, Jesus, aquela regeneração, aquela justificação dos nossos pecados, e começar a viver num tempo de santidade, trabalho e obra. Muda cada dia mais a mente e o coração da tua igreja, aonde quer que ela esteja. Faça-nos entrar em lugares, bairros que a gente não entrou. Permita enviar de cada igreja representada aqui meninos e meninas para os nossos institutos teológicos, mas também para o nosso campo missionário.
Enche as nossas igrejas de radicais, apaixonados por Jesus. Visita eles. Enquanto nós estamos aqui, Pai, pregando, falando, compartilhando, testemunhando, junto com os irmãos, lá no Pará, entre os ribeirinhos, tem cultos acontecendo. Lá no Amazonas, lá na comunidade do Vasquinho, lá nos recantos da Amazônia, tem pares de radicais, ensinando crianças, fazendo discipulado, encontros de PGM acontecendo. Lá nas ruas das grandes cidades, onde pessoas moribundas, parecidas com zumbis, são abraçadas e acolhidas, levadas para casas de recuperação, de amor, porque esse aqui é o teu povo. Enquanto nós estamos aqui, Pai, nós temos batistas brasileiros espalhados por tantos países, nações, pregando o Evangelho, praticamente todos os estados. Nós te louvamos por tudo isso, mas nos permita aqui, nessa cidade, entrarmos nas casas, levarmos o teu amor, falarmos de Jesus e testemunhar histórias lindas como a da Mirte, do Ângelo, como a do Francisco, histórias maravilhosas como aquela história do Éder, que o Senhor está hoje amparando, pegando no colo, e que tem tanta coisa para falar a respeito de um bebê que o Senhor recolheu, e que está lá na sua presença, sem nenhuma enfermidade mais, um jeito tão precioso e lindo. E logo, porque ele faz parte da nossa família, nós também vamos nos encontrar com ele. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Amém. Pode sentar, querido.